Por quê? Porque o Senhor terá que entregar ao seu povo a disciplina, o seu santuário, porque o seu altar foi dividido. Então o altar fala da centralidade da pessoa e obra de Cristo. Mantenham isso em vista, irmão. Não vamos nos distrair de Cristo, irmãos. Se nós nos distrairmos de Cristo, nós perdemos tudo. Nós ficamos com a parafernália toda, mas sem Cristo, sem a vitalidade de Cristo, sem o encabeçamento de Cristo. Então a centralidade da pessoa e obra de Cristo. E em segundo lugar, o altar mesmo também fala de consagração. É claro, o altar é onde o sacrifício é oferecido. Então fala de vida integral. Cada um de nós precisa manter o seu altar pessoal diante do Senhor. Se nós não fizermos isso, também não somos nada em termos de testemunho do Senhor. Nós podemos estar em todos os programas, que chamamos de programas da igreja, seja lá o que for, mas nós não seremos testemunho do Senhor, porque não há altar pessoal nas nossas vidas, onde Cristo é adorado, é servido, é ministrado, vivemos dele, vivemos para ele, onde permitimos que sua luz vá fundo em nós. Quando nós nos oferecemos no altar do Senhor, esse é um objetivo. É que essa faca afiada, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Quando nós mantemos um altar pessoal adequado, irmãos, que maravilha! Nosso Senhor pode falar conosco 24 horas por dia. Ele pode nos ensinar através de tudo, nos ensinar através de todos. Que coisa maravilhosa é essa, não é? Porque o nosso altar está no lugar, está mantido no lugar. Até durante a noite, diz o salmista, o meu coração me ensina. Eu te guiarei sob as minhas vistas, sob elas te darei conselho. É a promessa do salmo, não é? Então, se nós perdemos esse altar pessoal, a centralidade da pessoa e obra de Cristo, objetivamente falando, e subjetivamente falando, o altar pessoal. Se nós perdemos o altar pessoal, nós nunca teremos um santuário e nunca teremos muros para que o testemunho do Senhor então real no meio de nós, porque tudo começa pelo altar. Muito importante isso, para reconsiderarmos. O segundo, então, detestou o seu santuário. Do que fala santuário? Sempre na Bíblia, santuário fala de glória, porque casa fala de glória. Então, o santuário tem relação com glória. Isso significa que, para que o Senhor tenha entre nós seu testemunho, a sua glória, é necessário que nós mantenhamos o altar posicionado. Então ele terá glória, ele terá santuário, ele terá pedras que estão sendo edificadas juntas. Irmãos, se nós compramos um terreno nessa cidade, lavramos a escritura, ele é propriedade nossa. Cristo comprou sua igreja, ele pagou com seu precioso sangue e está pago. Compramos um terreno, lavramos a escritura e pretendemos construir uma casa. E nós compramos 10 mil tijolos, né, ou pedras, e colocamos aquele terreno. Então nós temos a propriedade, o terreno é nosso, pagamos o preço, temos o material, mas não temos glória, não temos casa, não temos habitação. Nós vamos chamar as pessoas para ir lá visitar a nossa casa, porque nós ainda não temos casa. Essa é a mesma situação espiritualmente falando. Nosso Senhor tem muitas pedras vivas, mas será que Ele tem prometido sua morada entre nós, seu santuário? Será que Ele tem podido tirar de nós esse aroma suave, porque Ele tem um santuário? O terceiro aspecto, nesse versículo 7, entregou na mão do inimigo, o que diz aí? Os muros. Então, irmãos, se olhamos, como falamos lá para o livro que toca o assunto da restauração, o altar vem primeiro, em Esdras 3, o santuário vem depois, porque o Senhor usa no segundo retorno do cativeiro da Babilônia, junto com Esdras, está narrado em Esdras capítulo 7 em diante, ele usa essa leva de cativos, segundo retorno com Esdras. Esdras significa auxílio, que lindo seu nome. E o Senhor o equipou para que buscasse a lei do Senhor, para que cumprisse a lei do Senhor, ou obedecesse, e então ensinasse em Israel. E o Senhor usou essas para ornar, diz o capítulo 7, versículo 27 de Esdras. O Senhor usou essas para ornar a casa de Deus, né? Então o Senhor restaura seu santuário com Esdras. E por último, nós sabemos na história, por último ele usa Neemias, também o seu
nome é muito lindo, significa e Jeová se consolou, ou o consolo de Jeová. Neemias. E Neemias foi usado para a restauração dos muros de Jerusalém. Então são 3 aspectos do testemunho do Senhor: altar, primeiríssimo lugar, centralidade da pessoa e obra de Cristo, e altar pessoal, consagração. Segundo, santuário, as pedras colocadas juntas, porque a cruz tem trabalhado em nós, aparado as nossas arestas, Cristo está sendo formado em nós. Então agora sim, as pedras podem ser colocadas juntas. Não são pedras pontudas, pedras amorfas, que não podem ser empilhadas, não podem ser justapostas, não é? Só podem viver vidas isoladas, individualistas. Mas a cruz vai fazendo o seu trabalho. Então o Senhor pode ter as pedras justapostas, e agora Ele começa a ter uma casa, e Ele vai edificando essa casa, e depois, o que Ele deseja fazer, o terceiro aspecto, muros em volta. Por quê? Porque muro fala de 2 coisas em especial: separação e unidade. Que coisa, irmão! Quantos princípios importantes aqui, né? Veja esses 2 últimos: separação. Qual é a condição da igreja hoje? Será que algum de nós tem uma opinião diferente dessa que eu vou colocar aqui? A situação do cristianismo de hoje é um povo sem muros. Tudo que é do mundo tem penetrado na igreja. Música do mundo, maneira do mundo, palavreado do mundo, prioridades do mundo, não é? Os deuses do mundo têm assolado a igreja em muitos aspectos. Não é assim? Por quê? Porque nós não somos mais uma cidade murada, nós somos uma cidade exposta a tudo que vem do jeito que vem. Isso tem assolado as famílias, assolado os filhos, não é assim? Não somos mais uma cidade murada, não há mais separação, não há mais santidade. Você se lembra de Abraão e Ló? Quando o Senhor ia destruir Sodoma, e esse é o mundo. Se nós amamos o mundo, nós já sabemos qual vai ser o resultado. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor ia enviar aquele fogo e enxofre sobre Sodoma, mas lá estava Ló, misturado com aquela situação. Ele estava onde nunca devia ter estado. Mas sabe o que Pedro fala dele? Que ele tinha uma alma justa. E ele afligia a sua alma justa no meio do comportamento libertino, diz Pedro, daqueles insubordinados. É assim que Pedro escreve nessa epístola. Ló afligia sua alma justa. Preste atenção nessa expressão. Alma justa, mas no lugar errado. Alma justa, mas no ambiente errado. Então o Senhor vai destruir Sodoma, porque ele já não suporta mais, é figura do mundo. O que o Senhor faz? Para quem ele avisa? E com quem ele tem comunhão quando ele vai destruir Sodoma? Olha, Ló tinha uma alma justa, e Ló estava lá dentro de Sodoma. Por que o Senhor não falou com Ló? Porque Ló não estava na posição adequada. O Senhor falou com Abraão, que estava muito longe de Sodoma, lá com as suas tendas armadas, lá nos carvalhais de Mamre, né? Foi ali que o Senhor foi para anunciar a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma. Você viu que Abraão viu, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, né, que estava lá, e finalmente ele foi recuperado de lá. Mas o Senhor revelou sua intenção, a intenção do seu coração, com relação a esse aspecto de juízo, para Abraão, que estava separado, e não para Ló, que estava misturado. Que lição importante essa para nós. Assim nos nossos dias, irmãos. Se nós queremos conhecer os conselhos do Senhor, lembremos, o Senhor nos irá revelar a Abraão, aqueles que estão separados, peregrinos, com suas tendas nos carvalhais de Mamre, e não com alma justa, mas misturada, mesmo que afligida, mas misturada. Então, isso é uma tremenda lição para nós. Então, em primeiro lugar, o muro fala de separação. Uma igreja murada, uma igreja que tem princípios, uma igreja que é a expressão do reino de Deus na terra, e não uma coisa que não tem gosto de nada, uma mistura, não é? Em segundo lugar, o muro fala de unidade. E por quê? Porque o muro é para conservar bem guardado aquilo que está dentro, precisa ser bem guardado. Então, o muro fala de unidade. Por isso Paulo vai dizer, preservando a unidade do Espírito, do vinho da paz, sendo
suportando-nos uns aos outros em amor. Porque o muro fala de unidade, separação e unidade. Esses três aspectos nós vemos aqui no verso 7. Vamos para mais um ponto importante aqui, verso 9. Vamos lembrar que nós estamos recolhendo, mesmo que rapidamente, princípios dessa edificação da casa espiritual de Deus, ou da obra corporativa de Deus. Olha o verso 9. As suas portas caíram por terra. Sabe o que significa essas portas? Antes de continuar o versículo, vá para o capítulo 5, verso 14, por favor. Lamentações 5, 14. Olha o que diz aí. Os anciãos já não se assentam mais na porta. Você vê que interessante? Porta na Bíblia fala de revelação. O Senhor disse para Filadélfia: tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Isso fala de revelação, por um lado. Mas porta também fala de governo. Por isso que os anciãos, naqueles tempos antigos, se assentavam na porta. Ali ficavam os juízes. Lembra-se? Lembra quando Boaz foi decidir aquela questão de Ruth? Você se lembra? Em Ruth capítulo 4? Para onde ele foi? Para as portas da cidade. Porque ali se assentavam os juízes. Então aqui diz que os anciãos já não se assentam mais nas portas. Vamos interpretar isso agora nos princípios do Novo Testamento. O que isso significa? Irmãos, quem são os anciãos hoje, na linguagem do Novo Testamento? São os presbíteros. Aqueles irmãos que o Senhor tem levantado no presbitério na vida da igreja. Sabe qual é uma das ruínas da igreja? Os anciãos não se assentam mais na porta. Sabe por quê? Não tem mais o discernimento daquilo que deve entrar, ou pode entrar porque é de Deus, ou pode sair porque é de Deus, no meio da igreja, no seio da igreja. Então os anciãos fazem um trabalho de porta. Uma das lamentações de Jeremias é que os anciãos já não mais se assentam nas portas, porque não havia nem portas para eles assentarem. As portas são se queimadas, né? Então, voltando lá onde estávamos lendo, capítulo 2, versículo 9: as suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou seus ferrolhos, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. O que significa? A palavra de Deus é conhecida, a palavra de Deus não era mais saboreada, não era mais degustada. Como nós sabemos disso? Ora, quando você lê Esdras, que foi o homem que Deus de maneira especial usou para recuperar a palavra de Deus no meio do povo, você lê lá no livro de Neemias o que acontece. Quando Esdras toma a palavra de novo e lê diante do povo, você lembra? Neemias 8? Eles choravam quando eles ouviam a palavra de Deus. Irmãos, eles não tinham perdido a palavra em si. Sabe por quê? A Torá estava lá com eles, lá na Babilônia. Eles liam todos os dias. A Torá, a lei estava lá, na mão deles. Por que fez diferença? É que agora eles estavam no lugar correto, à maneira de Deus. Então agora, quando aqueles, das 6 horas da manhã até o meio-dia, mais ou menos 6 horas de pregação da palavra, Neemias, capítulo 8, eles iam se revezando em turnos, pregando a palavra, e o povo em arrependimento, eles choravam quando ouviam a palavra de Deus, porque eles perderam a posição profética enquanto estavam em Babilônia. Eles eram cativos, escravos, não tinham, a lei estava lá, os salmos estavam lá, podiam ler, podiam cantar, podiam orar. Você vê a vida religiosa? A sinagoga foi inventada lá. Ali foi inventada a sinagoga. A sinagoga não é invenção de Deus, é uma invenção da Babilônia para aplacar a consciência religiosa. Nós temos que fazer culto. Fazer culto é importante, mas nós vamos viver sem culto, mas nós vamos viver sem religião. Então eles foram fazer culto, inventaram a sinagoga. E o Senhor os tirou de lá agora para a sua base, onde estava a sua vontade, seu nome, sua glória, seus princípios, Jerusalém. Então, quando a palavra foi recuperada, agora de novo eles tinham o vigor da palavra. Agora sim estavam recebendo visão, agora estavam recebendo a palavra viva do Senhor. Em Neemias capítulo 8, mas não aqui em Lamentações. Essa é uma das coisas que Jeremias lamenta.
capítulo 2, versículo 9. Já não vigora a lei. E olha o final desse verso, que coisa grave. E nem recebem visão alguma do Senhor, os seus profetas. Sentados em terra, se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião. Olha o verso 14. Se esses profetas não receberam visão celestial, visão do Senhor, por outro lado, eles receberam outro tipo de visão. Os seus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas. Ó, irmãos, esse é um triste retrato da igreja nos nossos dias. Visões falsas e absurdas. E não manifestaram a tua maldade. Hoje, no meio do povo de Deus, é proibido falar de pecado. Pecado é uma palavra que não existe no meio do povo de Deus. Não existe problema. Pecado não. Os profetas não mais manifestam a maldade do povo de Deus. E por isso, o povo de Deus tem sido levado ao cativeiro. Versículo 14. Não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Irmãos, no meio de todo esse quadro, concluindo aqui, o que nós podemos levar diante do Senhor como princípios para serem considerados? Será que tudo que nós falamos é negativo? Acho que é óbvio que não. Vamos tomar esses três elementos centrais do versículo 7: altar, santuário e luz. Vamos ponderar como congregação cada um deles diante do Senhor. Será que altar, a centralidade da pessoa e obra de Cristo tem sido uma realidade entre nós? Segundo, o aspecto complementar do altar. Será que cada um de nós tem tido o seu altar pessoal? Ou temos vivido uma vida religiosa, uma vida de reunião? A igreja tem reuniões, mas a igreja não é reunião, e muito menos local de reunião. Segundo, a questão do santuário. Será que nós temos dado lugar ao trabalho da cruz? Eu acho que já temos entendido, temos falado tanto nisso desde os anos anteriores. Será que o trabalho da cruz tem operado em nós de tal maneira que as arestas pontiagudas que nós temos estão sendo podadas? Ou será que o que achamos, personalidades, temperamentos, opiniões, tem sido o que prevalece no nosso meio? Se tem sido assim, então o Senhor não poderá obter seu santuário, porque as pedras são pontudas, elas não podem ser justapostas, agregadas, uma sobre a outra e uma do lado da outra. Esse é um detalhe lindo do capítulo 3 de Neemias, quando diz que o muro foi reedificado com Neemias. Aquele capítulo é tão instrutivo, irmãos. Pena que não temos tempo para ele, não temos mesmo, são muitos detalhes. Mas lá, alguns deles diz assim: ao lado dele reparou o fulano de tal, e ao lado dele o outro fulano, e ao lado dele, ao lado e ao lado. Você vai ver muitas vezes essa expressão em Neemias 3. Isso é um princípio. Os muros só podem ser edificados se nós estivermos ao lado e ao lado e ao lado. Mas também é uma outra palavra que aparece muito ali. É depois dele edificou o fulano, e depois dele o ciclano, e depois dele o beltrano. Nós também precisamos aprender na casa de Deus, depois dele, depois dele, depois dele. Aprendendo a caminhar um após o outro. Paulo disse assim: eu plantei e Apolo regou. Que coisa maravilhosa é essa? Complementaridade no corpo de Cristo. Outro princípio tão importante. E há uma outra coisa ainda ali que eu queria chamar a atenção. Lá fala assim: que os ourives cooperaram na retificação do mundo, e também os perfumistas. Lembra-se daquele capítulo? Mas você lê assim e fala: por que você participou? Você está preocupado de falar que ourives participou, que perfumista participou? O que isso tem a ver com a história? Não é? Mas irmãos, nada na Bíblia por acaso. Ourives, ele faz trabalho com tato fino, muito fino. Se um ourives jogar vôlei, no outro dia ele não consegue trabalhar, porque a mão dele fica tremendo, não é? Ele trabalha com um tato preciso, com um tato fino. O dentista é a mesma coisa. O dentista não deve jogar esses tipos de esporte, basquete, vôlei, não é? Porque é complicado o seu trabalho. Então, por que
que o Espírito Santo registra que os ourives participaram da edificação? O que eles foram fazer no muro? Pegar a pedra, empilhar a pedra. O que você acha? Será que eles teriam um tato fino para trabalhar no outro dia? Qual a lição para nós? Diz também que os perfumistas trabalharam. Você sabe que tipo de nariz que tem que ter um perfumista, né? De preferência um nariz daquele bem grande, né? De tudo. E também um bom olfato, né? Porque o perfumista tem que saber distinguir aqueles aromas, né? Precisos. E a Bíblia registra que os perfumistas cooperaram na edificação do muro. O que será que o Espírito Santo quer dizer? Uma lição. Ele quer dizer que eles consideraram os seus ofícios particulares como sendo secundários diante da edificação da casa de Deus. Será que nós temos considerado os nossos ofícios particulares secundários? Se não temos, nós não podemos ser cooperadores de Deus na edificação da casa de Deus. Nossa prioridade: trabalho, profissão, ser isso, ser aquilo, né? Então, irmãos, há tantos princípios lindos naquele capítulo 3 de Neemias, os muros. Então, há muitos princípios maravilhosos aí, nessa edificação da casa de Deus. Nós vamos ficar só com esse aqui e com a oração que o Senhor, mais uma vez, encoraje os irmãos a levarem isso aos seus pés e aos pés do Senhor, e a reconsiderarem esses princípios aos pés do Senhor, para que o Senhor lance mais luz, um espírito, como nós falamos, por um lado, de arrependimento. E graças ao Senhor nós já temos visto isso na vida dos irmãos. E como isso nos alegra, irmãos, nós que não somos daqui, nós que temos cooperado com os irmãos naquilo que o Senhor está fazendo aqui entre vocês, temos tido o privilégio de cooperar. Então somos gratos porque temos visto o Senhor operar, trabalhar esse espírito de arrependimento. E que o Senhor nos encoraje a mais, porque além disso venham pagar o preço. Pagar o preço para que o Senhor leve de vocês, leve para fora o que Ele quer levar para fora do meio de vocês. Dê lugar ao Senhor para tirar tudo que Ele quer tirar, irmãos. Porque nunca vocês perderão o que é essencial: Cristo mesmo. A vida em Cristo e a vida da igreja, a vida uns com os outros, porque esse é a essência do testemunho do Senhor. E em segundo lugar, junto com esse espírito de arrependimento, então um espírito de súplica. O Senhor encontra entre os irmãos perseverantemente um espírito de súplica, que diz: ó Senhor, fala conosco, ó Senhor, julga-nos, ó Senhor, passa-nos pela tua peneira, ó Senhor, se nós somos um ouro obscurecido, passa pelo fogo, porque o ouro não teme o fogo. Quem teme o fogo é a palha, a madeira, o feno, mas o ouro não teme o fogo. Mesmo que ele esteja ali obscurecido, misturado, o fogo vai purificar, porque é ouro. Então, irmãos, que nós tenhamos um espírito de súplica diante do Senhor, para que Ele venha nos julgar, venha nos apurar, venha obter seu testemunho. Não sei qual é o sentimento dos irmãos, mas para muitos de nós, é claro que a vinda do nosso Senhor Jesus é iminente. A vinda do nosso Senhor Jesus, Ele está às portas. Mas também um segundo sentimento: Ele não virá para uma igreja desajeitada. Efésios diz que Ele virá para uma igreja gloriosa, porque Ele mesmo está habilitando. Então, irmãos, é convicção dos nossos corações que o Senhor obterá antes da sua vinda, mesmo que seja, e assim cremos, um povo dentro do povo, um remanescente. Mas Ele obterá um remanescente, um que satisfaz o seu coração. E que o Senhor então nos ajude. Temos uma avidez no nosso interior de fazermos parte desse remanescente. Se o Senhor não puder contar conosco, Ele contará com outros, mas sempre Ele não ficará. Então, irmãos, o Senhor continua falando nas corações e, acima de tudo, encorajar a prosseguir, a avançar. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou com a palavra que nós amamos, reverenciamos, porque é tua mesmo,
tão divina quanto tu és divino. Senhor, nos corrige com a tua palavra, nos exorta com a tua palavra e também nos encoraja com a tua palavra. Senhor, nós não desejamos ser espalhados pelas esquinas de todas as ruas. Nós pedimos ao Senhor que trabalhe a cruz em nós de tal maneira que nós sejamos pedras justapostas, umas ao lado das outras e umas sobre as outras. Senhor, que o Senhor obtenha uma casa espiritual nesses dias do fim, um testemunho agradável ao teu nome, um sacerdócio santo e um povo que oferece sacrifícios espirituais agradáveis a ti. Ajuda-nos, Senhor. Fala ao nosso coração, segue falando ao nosso coração. Nós nos encomendamos a ti, encomendamos tua palavra a ti. Trabalha em nós, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, com gratidão. Amém.